a luta do Alexandre, e em especial o assassinato dele, representou uma virada de página no Estado. Porque a partir daquele momento, a sociedade capixaba entendeu que não era mais possível aceitar, conviver, compactuar com um certo tipo de criminalidade que era reinante aqui. Eu acho que foi muito significativo, porque se a gente pensar o momento histórico que a gente vivia, de enfrentamento de organizações criminosas que estavam arraigadas tanto no Poder Executivo, no Legislativo e no Judiciário, isso foi muito importante, para deixar claro que existiam pessoas que estavam dispostas a fazer esse enfrentamento, como é o caso do Alexandre. Eu não usaria bem a expressão mártir, né? Eu usaria mais a expressão um herói. Ele foi um herói. Ele foi corajoso, foi destemido, ele fez tudo aquilo que ele acreditava que era certo fazer. Alexandre não foi herói, Alexandre simplesmente foi uma pessoa que teve um senso de responsabilidade e de abdicação profissional absoluto, como todo bom profissional deve ter. Então, eu não acho que ele tenha sido um herói, acho que ele foi um exemplo de que a gente tem que fazer aquilo para o que a gente se propõe. Com certeza, com certeza. Ao invés, a intenção dessas pessoas ligadas ao crime com a morte do Alexandre foi tentar nos fazer, nos acovardar, nos fazer recuar esse ímpeto de mudança do Estado. O sacrifício do Alexandre teve um efeito contrário. Quer dizer, nós nos unimos mais e nós avançamos mais ainda, a ponto de hoje, 10 anos depois, a realidade do Estado do Espírito Santo em termos de fortalecimento das instituições é outra. Hoje nós temos instituições fortes e confiáveis no nosso Estado. Eu não sei se há interesse em retardar isso, mas eu posso afirmar que é uma lerdeza, uma cumplicidade pela inércia de alguns órgãos do Estado, especialmente o Ministério Público, que deveria estar acompanhando os processos e não acompanha. Do Ministério Público deveria gritar, não apenas eu gritar, mas o Ministério Público gritar que os recursos que acontecem, são mais de 15, são recursos protelatórios e que impedem o julgamento exatamente daqueles que são mandantes. Olha, isso é patente, isso se a gente pensar friamente, é até normal no processo, né? Então você vê que os recursos são muitos deles meramente protelatórios, que estão tentando trazer esquecimento da sociedade com relação a isso, esfriar o caso com relação a isso, e por isso que movimentos como esses, que trazem à luz o caso, que faz as pessoas manterem essa chama viva, colaboram. Não acredito que haja interesse, O que eu acredito que há é uma morosidade normal da justiça, que aí eu não coloco a justiça capixaba, a justiça brasileira, Código de Processo Penal de 41, com algumas alterações que foram feitas, virou uma coxa de retalhos, com excesso de medidas protelatórias, que acaba beneficiando quem tem advogado, acaba beneficiando quem tem dinheiro para pagar bons advogados. Desde que eu soube da morte do meu filho, eu tenho essa esperança. E a cada ano, eu sempre digo, eu espero que no ano que vem isso já esteja resolvido. Mas se você perguntar se eu acredito que vai estar resolvido no ano que vem, eu não acredito. Mas eu continuo falando. Olha, falha houve, com certeza, porque quando Alexandre morreu, a gente na verdade não tinha uma estrutura adequada de segurança. Tanto Alexandre quanto eu, apesar de todas as ameaças que a gente estava sofrendo, tanto ele quanto eu, nós tínhamos à nossa disposição, cada um policial. Só. A nossa equipe de segurança era um policial. Ou seja, esse policial tinha que ficar 24 horas, 7 dias por semana com a gente. A gente achava desumano aquele policial. Então, por várias vezes, assim como o Alexandre fez, eu também fiz.
Alexandre, na manhã que ele tinha livre, que ele ia para a academia, ele marcou o policial para chegar só por volta de 11 horas para ir para o fórum. E ele mesmo botou a pistola na cintura e foi para a academia, por pena do policial que fazia a escolta dele. Então a equipe de segurança nossa era absolutamente precária. Era um policial para cada um, sem viatura, sem estrutura. É possível, é possível. Infelizmente, nenhuma pessoa é papel carbono de outra pessoa, né? Então é possível que tenha alguém mais destemido, alguém mais amedrontado, isso é possível. Mas o que eu tenho observado é que os juízes não têm se escondido, eles têm se exposto. E que é possível que tenha algum juiz amedrontado, mas a maioria é de juízes destemidos, e isso tem mudado muito. Eu acho que nós devemos e podemos acreditar nisso. Então eu acho que essa despersonalização, despersonificação seria uma boa, digamos assim, uma boa proposta para a gente botar em debate. E poderíamos usar esse momento, esse reavivamento da memória do Dr. Alexandre para iniciar esse debate, vocês mesmos. Não, hipótese alguma. Vou falar uma coisa para vocês. Nessa época que Alexandre estava vivo, que a gente trabalhava junto, a gente sempre comentava uma coisa: a gente tinha muito orgulho de ser juiz. E a gente tinha muita vergonha de fazer parte de um judiciário que estava corrompido e curvado ao executivo e ao legislativo, que eram corrompidos. A gente sabia, isso é a nossa função, nós vamos exercê-la. Então eu não me arrependo em nada, apesar dos transtornos que eu sei que eu trago para a minha família. Eu dou a sorte de ter a esposa que tenho, que é uma mulher também que nunca me pediu para parar, ao contrário, sempre me apoiou porque ela sabia que eu estava fazendo certo. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee overload. Não, mas são 10 anos mesmo. Eu nem morava cá no Espírito Santo. Eu transferi para a Universidade do Espírito Santo, eu sou do Ministério da Educação, trabalhava em outra universidade. Cheguei aqui e fiquei acompanhando isso. Queria ter conhecido esse homem pessoalmente, mas já tinha morrido quando cheguei a cá. Tá? Então veja bem, a indignação para quem tem senso de autocrítica, fome e sede de justiça, isso aqui é uma palhaçada, entendeu? É uma palhaçada de reconhecimento. O juiz morto e os mandantes à solta aí numa mosca, entendeu? Eu não tenho dúvida que a Justiça Capixaba ela foi obrigada a assumir uma nova postura após a morte do Alexandre, defendendo os interesses da sociedade e da magistratura. Eu tenho a certeza que, assim como existem os paraísos fiscais, o Espírito Santo está deixando de ser um paraíso jurídico. A gente sempre teve isso aqui. Quando a gente tem o judiciário comprometido com organizações criminosas, isso aqui fica um campo fértil para o desenvolvimento da criminalidade. E isso não pode acontecer. O judiciário tem que ser o mais honesto de todos os poderes, porque só ele pode corrigir o que tiver de errado do executivo, do legislativo e do próprio judiciário. Hoje assim, o assassinato do Alexandre foi uma coisa que doeu muito na gente e me dói até hoje. Agora não foi em vão. Não foi em vão. Se a gente comparar o que eram as instituições públicas no Estado do Espírito Santo até a morte do Dr. Alexandre e o que são as instituições públicas hoje as instituições públicas capixabas estão muito mais fortes.
posso dizer assim, sem medo, hoje são melhores do que eram no passado. E a gente deve isso, nós devemos isso hoje ao doutor Alexandre Martins de Castro Filho. O que nós estamos procurando, vocês e eu, nós não estamos procurando vingança, estamos procurando justiça. Não é? A vingança é algo torto, mas a justiça é algo que todo mundo tem direito a procurar. Ele também tem direito a isso, a sociedade tem.